Você acredita em Deus? E se eu te dissesse que um dos maiores filósofos da história, Baruch Spinoza, fez questionamentos tão profundos que podem abalar as fundações da sua fé? Sim, estamos falando de um homem que desafiou as ideias tradicionais sobre Deus e a religião, propondo que tudo o que entendemos sobre divindade pode estar completamente errado. Se você quer entender como a filosofia de Spinoza pode mudar sua visão de mundo, fique comigo até o final. Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos juntos nessa jornada de descobertas. Spinoza nasceu em 1632 em Amsterdã, em uma comunidade judaica. Desde jovem, ele foi exposto a diferentes correntes de pensamento, incluindo o judaísmo, o cristianismo e as ideias filosóficas do Renascimento. E foi exatamente essa diversidade que moldou suas ideias revolucionárias. Agora, vamos direto ao ponto. Spinoza é frequentemente classificado como ateu. Mas por que isso? Para entendermos essa questão, precisamos nos aprofundar na sua filosofia. A primeira coisa que você deve saber é que Spinoza não acreditava em um Deus pessoal, como muitas religiões tradicionais afirmam. Para ele, Deus não era uma entidade separada do mundo, mas sim sinônimo da própria natureza. Imagine por um momento que Deus não é um ser que está acima de nós, mas sim a totalidade do universo. Para Spinoza, tudo o que existe, plantas, animais, você e eu, é uma manifestação de Deus. Isso pode parecer estranho, mas se pensarmos sobre isso, faz sentido. Se Deus está em tudo, então não é um ser distante, mas uma força que permeia tudo ao nosso redor. Essa ideia, chamada de panteísmo, levou Spinoza a ser rejeitado por muitos de seus contemporâneos, que viam suas ideias como uma ameaça à fé. Em 1670, ele publicou sua obra mais famosa, Tratado Teológico-Político, onde defendia a separação entre religião e filosofia. Aqui, ele afirmava que a religião não deve ditar as leis da sociedade e que a verdadeira compreensão de Deus vem da razão, não da fé cega. Mas isso ainda não é tudo. O que torna Spinoza ainda mais intrigante é sua visão sobre a moralidade. Enquanto muitas tradições religiosas baseiam a moral em regras divinas, Spinoza acreditava que a ética deve ser entendida a partir da natureza humana e da razão. Para ele, a felicidade está em viver de acordo com a razão e não em seguir dogmas religiosos. Agora, você deve estar se perguntando: como isso impacta a visão tradicional de Deus? Bem, se a moralidade não é imposta por um Deus, mas é uma consequência da nossa própria natureza, isso muda radicalmente a maneira como encaramos as questões éticas e a relação com a divindade. Imagine, por exemplo, que você cresceu acreditando que a moralidade é algo imposto por uma força externa. Agora pense na liberdade que vem ao perceber que você é responsável pelas suas próprias escolhas. A ideia de que a ética pode ser baseada na razão e não em regras divinas é libertadora e, ao mesmo tempo, assustadora para muitos. Mas não para por aí. Spinoza também desafia a ideia de que a vida após a morte é essencial para a felicidade. Para ele, a verdadeira felicidade está em viver plenamente no presente, em harmonia com a natureza. Isso pode soar radical para aqueles que acreditam em uma vida eterna, mas é uma visão que tem atraído cada vez mais pessoas, especialmente em uma era em que muitos buscam uma conexão mais profunda com o mundo ao seu redor. E o que dizer sobre a questão do livre-arbítrio? Essa é uma das perguntas mais antigas da filosofia. Spinoza argumentava que a liberdade não é a capacidade de fazer qualquer coisa, mas a capacidade de agir de acordo com a razão. Para ele, quando entendemos a natureza das coisas e agimos em conformidade, estamos verdadeiramente livres. No entanto, essa visão pode ser perturbadora. Se nossas ações são determinadas por nossa natureza e pelas leis do universo, o que acontece com a ideia de responsabilidade moral? Essa é uma questão que muitos filósofos ainda debatem.
A visão de Spinoza não elimina a responsabilidade, mas a coloca em um novo contexto. Uma ideia que pode ser tanto libertadora quanto inquietante. Agora, vamos explorar como Spinoza foi recebido em sua época. Ao publicar suas ideias, ele se tornou alvo de críticas ferozes e foi até excomungado da comunidade judaica. Sua obra foi considerada tão radical que muitos a mantiveram em segredo, temendo represálias. E essa é uma lição poderosa. Grandes ideias muitas vezes enfrentam resistência. Mas mesmo com a perseguição, o legado de Spinoza perdura. Suas ideias influenciaram não apenas a filosofia, mas também a ciência, a política e até a psicologia moderna. Filósofos como Hegel, Nietzsche e até mesmo Freud se inspiraram em suas obras. A ideia de que a razão é a chave para entender tanto a moralidade quanto a natureza humana continua a ressoar. Se você está se perguntando como tudo isso se aplica à sua vida hoje, pense nisso. A filosofia de Spinoza nos convida a questionar nossas crenças mais profundas. Ela nos desafia a ver Deus, não como um ser distante, mas como uma força que age em nossas vidas cotidianas. E essa é uma visão que pode nos ajudar a encontrar paz e significado em um mundo caótico. Então, a pergunta final é: Spinoza era ateu? A resposta é mais complexa do que parece. Ele não se encaixa perfeitamente na definição de ateísmo, porque sua visão de Deus é fundamentalmente diferente. O que podemos afirmar é que ele desafiou a visão tradicional de Deus de maneira tão profunda que ainda hoje suas ideias são relevantes e provocativas. Se você ficou intrigado com a filosofia de Spinoza e como ela pode mudar sua perspectiva sobre a vida, não esqueça de deixar seu like e compartilhar este vídeo. E claro, inscreva-se no canal para mais discussões filosóficas que vão fazer você questionar tudo o que sabe. Obrigado por assistir e até a próxima.